Vamos então olhar para a característica da nossa missão. Se todo cristão é um missionário no uso lato da palavra, então vamos aprender um pouquinho da característica da nossa missão. Onde começar essa missão? Por onde nós devemos começar? Bom, a resposta é simples. Começa em casa. Começa na sua casa. Veja o versículo 40 e 42. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinha ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Olha que fascinante. André, depois que ele reconheceu Cristo como seu Senhor, ou seja, depois da sua profissão de fé, o primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão Pedro. E anunciou a ele. Achamos o Messias. E em seguida o leva até Jesus. Geralmente, irmãos, os crentes ficam fascinados com a figura do missionário. Soa como algo heróico para nós. Afinal, são pessoas que abdicaram do seu conforto e tiveram coragem de ir para uma nação, talvez uma nação onde há perseguição. De fato, são heróis. O apóstolo Paulo é um herói. Pelo poder do Espírito Santo, é um herói. As pessoas olham assim para pessoas nessas condições. As pessoas ficam fascinadas com esse tipo de missionário, com esse tipo de título. Mas, infelizmente, não sentem a mesma motivação ou o mesmo vigor para pregar para os seus entes queridos. Não têm a mesma empolgação por essa missão. A missão de pregar o Evangelho para aqueles que estão no seu lar, na sua casa. O ser humano ele é atraído por gestos heróicos. Isso é inevitável. Você deve gostar de assistir filme que tem um super-herói e que vence no final. Por que faz sucesso? Porque o ser humano é atraído por gestos heróicos. Parece, então, que não há muito heroísmo no testemunho anônimo, perseverante em meio à rotina diária do lar. Parece que não há nenhum ato heróico nisso. Muitos se impressionam e se preocupam com o mundo lá fora, com os perdidos, com a obra missionária. Às vezes investe dinheiro, contribui financeiramente. Alguns até se autossustentam para uma missão, entrando num esforço evangelístico. No entanto, muitas vezes, na sua própria família, há pessoas não alcançadas pela graça de Deus, com as quais aparentemente não se preocupam. Missões começam em casa. Não adianta você querer ganhar o mundo todo. Não adianta você querer ir para uma tribo, sendo que você não é capaz de cumprir a sua missão primária. Sua casa. Alguns não pregam ou não são missionários dentro da sua própria casa e agem de forma contrária a isso. Acabam dando um péssimo testemunho dentro do lar. Faz o caminho inverso. Ao invés de atrair a família para Cristo, acabam repelindo. Pode até ser um excelente evangelista fora de casa, mas não é capaz de pregar o evangelho para a sua própria família. Faz o caminho inverso. Stephen Charnock certa vez disse: é algo triste ser um cristão na ceia, um gentio em nossas lojas e um demônio em nossos aposentos particulares. Muitos são demônios em seus aposentos particulares. São missionários do inferno, esses aqui. Pode não ser muito fascinante, ou pode não parecer muito fascinante para você. Mas para Jesus, ser um missionário em sua própria casa tem a mesma importância de que ser um missionário em terras distantes. É tudo a mesma missão. É tudo uma única missão, um único propósito. Neste último caso, é preciso ter uma chamada, o senso mais estrito. É uma chamada específica. É preciso aprender uma nova língua, uma nova cultura. Mas fazer missões no lar não precisa de nada disso. Basta apenas ser uma testemunha fiel do Evangelho, dar um bom testemunho diante dos familiares.
Basta apenas apresentar aos seus filhos o que Deus tem feito em sua vida, se é que Ele tem feito. O lar, então, meus irmãos, é o primeiro, o maior e mais importante campo missionário. Tem que começar por ali. É também o lugar onde temos mais motivação, temos mais liberdade, temos mais oportunidade. Afinal, são pessoas que convivem conosco. O lar é mais importante campo missionário porque é nele que vivem as pessoas que amamos. As pessoas que mais amamos nesse mundo estão dentro do nosso lar. E por que nós vamos negar o evangelho para essas pessoas? Sem dúvida, não há melhor lugar para fazer missões do que no lar. Veja que interessante. Em Marcos, capítulo 5, nós encontramos o relato daquele endemoniado gadareno que foi liberto. Após ser liberto, ocorreu um alvoroço naquela cidade por conta disso. Os discípulos perceberam isso, resolveram entrar no barco e sair dali, porque a coisa estava ficando feia. O gadareno, que acabara de ser liberto, decidiu seguir Jesus. Jesus sempre diz assim: siga-me, siga-me. Agora Jesus não falou nada, mas o gadareno, percebendo quem era Jesus, decidiu: vou seguir esse homem. E foi até Jesus a fim de segui-lo. Olha aqui o que Jesus disse para ele. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. O gadareno queria entrar no barco e seguir Jesus. Jesus estava numa missão com os seus discípulos e ele queria ir junto. Maravilha, não? Jesus não permitiu. Uau! Por que, Jesus? O Senhor chamou várias pessoas para te seguir, agora ele quer ir, deixa ele te seguir. Jesus disse assim: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus não deixou ele segui-lo, porque existia uma missão primária que ele precisava cumprir, a missão do lar. Ele precisava anunciar para os da sua casa, para a sua família, aquilo que o Senhor havia feito na vida dele. Depois pode ir anunciar em outros lugares, mas essa é a sua primeira missão. E ele não anunciou só na sua casa, ele anunciou em Decápolis. Ou seja, antes de você ir para a África, para a Espanha, primeiro você tem o seu lar, depois você tem a sua vizinhança. Há uma ordem aqui, há uma prioridade. Se você não prega nem para o seu vizinho, você vai pregar o quê? Na Índia? No Afeganistão? Se você não prega para os seus filhos, você vai pregar para quem? Então, missões começa dentro de casa. Essa é a nossa maior missão. Essa é a maior missão que o Senhor nos dá. A família é tão importante, é tão fundamental para o Senhor, que para alguém ser ordenado ao santo ministério é necessário avaliar a sua vida, a sua família. Para ordenar alguém ao diaconato é necessário ver a sua família. Se não sabe governar a sua família, não pode governar a igreja. A família é importante. Saber governar, saber conduzir a família é importante. Então, a sua missão está aí. Quando você sair daqui hoje e for para a sua casa, lá você estará no campo missionário. E você deve pregar, anunciar o Cristo das Escrituras, com toda fidelidade, todos os dias. Todos os dias, anunciando para os seus filhos o quanto eles são pecadores, o quanto eles precisam de Cristo Jesus e que sem Cristo eles estarão fadados ao inferno. Essa é a sua missão. Nós não devemos nos calar até que Cristo nos tire dessa terra. Essa é a nossa missão. Começa na nossa casa.